Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel. Bem-vindo a mais uma conversa que a gente vai estar tendo aqui. Hoje eu vou estar falando sobre tipos, que é muito importante você conhecer quando está fazendo a modelagem do seu banco e a criação das suas tabelas para você não armazenar ou não criar e gastar espaço desnecessário durante esse processo. Então bora lá para a documentação da Microsoft. Então aqui de cara você já consegue identificar a página que fala sobre os data types do Transaction SQL, também conhecido como TSQL. Toda vez que a gente vai criar uma coluna, a gente precisa necessariamente informar qual é o tipo de dados. Esse é o nosso trabalho em dizer para o banco o que ele vai armazenar. E de cara eu já quero dizer aqui que tenho destacado que você pode criar tipos. E o que são esses tipos? Nas aulas anteriores, a gente já fez algumas criações e uns trabalhos de criação de tabela. Então você viu que nós, quando íamos criar colunas, a gente dizia o que a gente ia armazenar lá dentro. E é importante você conhecer quais são os tipos e seus tamanhos e os mais comuns. Os mais comuns que a gente tem aqui é o int, o varchar, o date, o boolean e o float. Vai ser os que a gente vai estar falando. E eu vou adicionar outros aqui que também considero de suma importância. Onde eu consigo identificar quais são os tipos de dados que eu tenho dentro do meu banco? Se a gente vem aqui dentro da nossa base de dados, abre, e abre aqui o programáveis, os tipos, types, né? Aqui você já consegue ver o System Data Types. Dentro do System Data Types, eu tenho algumas categorias, que são Exact, Numerics, Approximate, Date, Character, Unicode, Binary, entre outros. E se você voltar aqui comigo, você pode ver e perceber que a Microsoft discrimina da mesma maneira os tipos. Ou seja, aqui a gente tem uma discriminação semelhante ao que a gente tem na documentação. Isso é muito bom, porque a gente consegue já identificar. Se a gente abre os numéricos exatos e a gente vem aqui, ó, numéricos exatos, a gente já tem os tipos, que são os tipos que a gente pode usar para armazenar esse tipo de informação. Então a gente tem o tiny small int, a gente já usou int na outra conversa. Então é bem legal você conhecer isso daqui para a criação, né? E vamos ver qual é a sua diferença. Então vamos abrir aqui o int. O int na documentação é esse carinha aqui. O int, ele tem alguns irmãozinhos, né? Ele tem o tiny int, o small int e o big int. Qual é a diferença desses caras? A diferença desses caras são um armazenamento que ele tem capacidade, né? O range de dados que você pode colocar dentro dessa coluna. Mas para isso, para toda ação que a gente tem uma penalização, que no caso é o armazenamento. Então assim, se você quer armazenar um campo gigantesco, sua penalização vai ser perder 8 bytes aí de coluna. E quanto mais colunas você tem, mais espaço aqui ela vai demandar. Então assim, se o seu banco não tiver armazenamento suficiente, com a criação errada das suas tabelas, dos seus objetos, você pode ter um problema aí no futuro, tá bom? Então vamos fazer um overview aqui dos tipos, e depois a gente vai falando um por um e fazendo exemplo. Então aqui, dos numéricos aproximados, a gente tem os números flutuantes, né, e os reais. A gente, para data e hora, a gente tem o date, date time. 2, o time offset, date time, o small date time. A gente, para caractere, a gente tem o char, varchar, text. Unicode, caractere, a gente tem o n-char, o n-varchar, o n-text, tá? Que eles são diferentes dos character string, eles são unicodes. A gente tem os binários, né, que são o binary, o var binary, a imagem. E a gente tem outros tipos que são utilizados para coisas mais específicas, como os cursores, o geográfico, geometria. A gente consegue aqui armazenar também os JSONs, o row version, SQL variantes e outras coisas. Então, se no começo eu falei para você, você pode criar tipos, então aqui você também pode criar um tipo específico com esses tipos que ele te dá a liberdade de utilizar, tá bom? Então vamos falar agora dos inteiros, né? Vamos voltar para os inteiros e dar um exemplo. Tá. No exemplo da Microsoft, ele fala do tinyInt, né? Que é um campo que seria o melhor em questão de armazenamento e da própria estrutura para armazenar a idade do seu usuário, da sua pessoa ou de qualquer pessoa. Porque ele é ideal para armazenar números de 0 a 255. E hoje, né, as pessoas não passam de 255 em 2024 aqui, até onde eu sei, não passam. Então, isso seria ótimo. Se a gente vem aqui e cria, né, a nossa tabela, vamos dar um create table aqui para a tabela vai ser t idade, que é a nossa tabela de exemplo. Se você coloca aqui idade, escreve tiny int, você vai ter uma tabela perfeita para o que a gente quer. Como eu estou no banco de dados master, eu vou dizer que é no Udemy. Não, eu vou trocar aqui. Eu vou dizer use Udemy db. Eu vou dar um go. E aqui eu vou tirar isso daqui, que eu ia usar o caminho do banco de dados. Então pronto. Se a gente atualiza aqui, a gente já tem essa informação que é a nossa tabelidade. Eu deixei em uppercase só para vocês visualizarem. Ok. Agora, se a gente inserisse dentro desse contexto, né, dessa nossa tabela, por exemplo, 12, que seriam 12 anos, ele ia aceitar. Então vamos deixar sempre um select from aqui meio que junto. Agora, se a gente olhasse, nossa tabelidade, 12 anos, tudo bem, sem problemas. Mas o que ele disse pra gente aqui é que ele vai até 255, então vamos forçar o erro. 256. Ó, arithmetic
overflow, ou seja, a gente tentou armazenar um valor que o campo não tem a capacidade de armazenar. E isso fez com que o banco, por a gente ter dito para ele que ele só ia armazenar até um tamanho, quebrasse. O que a gente precisa fazer então é ir até o range que ele pode inserir. Pronto, se a gente olha aqui, ele tem essa capacidade. Agora ele disse para a gente também que ele pode inserir só até zero. Então vamos forçar um número negativo, né? Menos 255. Arithmetic overflow também é um erro. A gente não consegue armazenar campos negativos em TinyInt. Para isso, a gente teria que fazer o quê? A gente pode adicionar uma nova coluna. A gente pode fazer idade, que vai ser a idade int, não, a idade tiny, não, small int, que é, column, calma aí, tô escrevendo errado, column, não, na verdade eu não preciso dizer que é add column, eu só preciso dizer qual tabela que eu estou armazenando. Então aqui para o nosso caso, a gente já consegue saber que a TinyInt já é um campo que armazena muita informação. Então a gente consegue pegar menos 32.000 até 32.000 para frente, sendo assim, tipo, 64.000 ou 65.000 alguma coisa de números, né? De range que a gente teria. Então aqui, se agora a gente tentasse inserir nessa coluna aqui, né? TinyInt, que a gente armazenou aqui, né? Vamos atualizar a nossa coluna de visualização aqui. A gente pode atualizar também aqui para a gente visualizar. A gente já conseguiria, dentro do nosso small int, colocar esse menos 255. Ou qualquer número gigantesco que a gente quisesse. Talvez esse não tão gigantesco que é 32.000, né? Deixa eu ver. Isso. Então, ok. E também, a negativa é verdadeira. Ok. Então é basicamente isso aqui que eu quero que vocês peguem em relação a esses tipos, no caso dos exatos, né? Dos inteiros. Que você pode e deve conhecer a capacidade dos seus chips de armazenamento e qual vai ser a penalização por usar eles. Agora vamos falar um pouco dos decimals, né? Os, os decimals, eles têm uma diferença dos números inteiros aqui. Aqui eu já tenho uns argumentos que eu posso passar para um decimal. Eu passo a precisão e a escala. A escala, ela vai dizer, né, a partir da direita, quantos números vão ser antes da vírgula. Então vamos visualizar aqui. Se a gente adicionasse agora um número numeric, né? A gente diria o tamanho dele. Qual é o tamanho? 8. O tamanho é 8. Quantas casas para vírgula? Então vão ser 2. Se a gente faz isso daqui, né? Adiciona o nosso campo. Vamos adicionar ele também aqui em cima. E vamos dar um refresh também aqui. A gente agora sabe que eu consigo armazenar um numeric, né? E esse numeric, a precisão, ele também tem uma penalização. Toda vez que você cria um numeric, você está utilizando essa quantidade de bytes de armazenamento. Então você tem que prestar atenção em qual tipo você está criando. E para o caso dos numerics e também dos decimals, que são semelhantes, eles vão ter esse consumo de espaço. Então vamos olhar aqui. A gente adiciona o nosso cara. Eita. Então aqui, beleza. Vamos fazer uma inserção para esse numeric e provar aqui o que a gente falou. Eu disse que o tamanho do campo é 8, mas vão ser 6 para a esquerda e 2 para a direita, porque a gente deu esse 2 aqui para ele utilizar. Ou seja, se a gente pegasse e tentasse inserir 8 caras aqui, não ia funcionar. Ia dar uma quebra do tamanho. Por quê? Porque 8 são reservados para vírgula. Então, para ele funcionar, eu teria que dar uma vírgula. Então, seriam 6 para um lado e 2 para o outro. Agora, se eu tentasse inserir, o que ele falou? Tá, eu usei uma vírgula, na verdade é um ponto. Então, se a gente inserisse aqui, então seria verdade, ó. 6 para um lado e 2 para o outro. Agora, se eu tirasse o ponto, também seria verdade, porque eu tenho 6 para um lado. Certo? Então, e qualquer outro número, né, também seria verdade. Opa, eu usei. Então, você também tem que ter essa noção da escala e da precisão, né, quando você for criar. Aqui, vamos agora falar do nosso varchar, né. No nosso varchar, ele vai estar aqui, né? Ele é um Unicode. Não, desculpa, é que eu tenho N varchar, né? Ele é o varchar, que ele é uma string de caracteres, né? Ou seja, ele é uma variação do nosso char. E ele também tem penalização de número de caracteres que você pode utilizar, né? E também, né? Quanto ele vai ocupar de espaço. O varchar, o máximo dele é 8.000. E ele vai ocupar aqui quantos bytes?
Ele pode ocupar até 2 GB, se eu não estou me engano. O máximo de armazenamento pode ser 2 elevado a 31, seria esse 2 GB. Então, assim, o varchar já é outro campo que você é, tem que prestar atenção, né? Quando você vai armazenar, só que ele tem um armazenamento inteligente, ele não ocupa todo esse espaço ao contrário do char. O char, se você define que é 8000, ele vai guardar esses 8000, é, ele vai guardar esses 8000 de espaço para o campo. Mas já o varchar não, ele consegue fazer esse jogo, né? Que ele pega o número de bytes mais o espaço que ele tem reservado para os caracteres. Então, ele tem um número padrão, que seria basicamente uma caixinha aqui pro tipo, e mais tudo que a gente colocar dentro. Ele consegue fazer esse jogo. Já o char, ele vai pegar todo o espaço que você reservou para ele. Então, tudo bem. Ahn, vamos falar aqui agora do date. O date, eles são campos aí bem interessantes também, que é legal você conhecer para a sua arquitetura e armazenamento, né? O date, ele tem uma sintaxe que é só você passar o date, né? Aqui ele tem uma exemplificação. E o legal do date é que ele tem alguns formatos, né? Para o caso do date, ele vai armazenar apenas a data. Então, a gente tem algumas ISOs, né? Que mostram como ele vai armazenar. Você pode fazer uns joguinhos aí com os date, mas a gente não vai ter o time, né? Para o time, se você quiser armazenar a hora, você tem que usar o tipo direto time. Aí aqui ele diz, né? Então, para armazenar time, você usa o SQL. O SQL serve data type time. Se você quiser armazenar sua data, você usa o date, né? Se você quiser armazenar date time, você precisa necessariamente passar esse tipo para pegar o dia e a hora. E o datetime offset, né? Ele já pega mais informação. Então ele pega o ano, o mês, a hora, aí pega os milissegundos, os nanos e mais outras informações. Então, assim, aqui a gente já sabe que o armazenamento desses campos, por eles terem mais capacidade, são maiores, né? Então, essa é a penalização de usar. Se a gente tem um campo que a gente só precisa armazenar, por exemplo, eh, o ano de nascimento, ou a dia, o mês e o ano de nascimento, não faz sentido você ter um date time, né? Porque você não precisa das horas, nesse caso aqui estipulado por mim, tá bom? Então, vamos lá. Os booleans, também conhecido como byte, né? Que são esses carinhas aqui, que são os binários. Não, opa, não é binário não. O byte não tem nada a ver com binário. O byte, ele armazena true ou false. Então também, eles são booleanos, né? Dentro do seu banco você vai armazenar sempre para uma caixinha, por exemplo, para um checkbox, sim ou não. Então o exemplo que a gente pode fazer é para, essa pessoa tem carta? Então no nosso banco estaria sim, checada. Como se fosse um campo aqui, tipo, tem carta? Então seria um byte. Mas se você fosse inserir aqui o tem carta, você poderia inserir. Opa, é isso mesmo. É, 1. Então tem carta? Aí vai ver aqui, ó, 1. Mas ele não, essa outra pessoa não tem carta, então é 0. Mas se eu passar qualquer outro valor que não seja 1, ele vai entender como 1. Ó, 11. Se eu passar 20, então ele vai entender como 1. Como é um campo que pode ser nulo, se eu passar nulo, ele entende como nulo. Tá? Então vamos passar aqui para o próximo. E o float, que são os pontos flutuantes aí. Um campo que particularmente eu não vi tanto, mas isso é por conta da regra de negócio do ambiente que eu estou inserido. Não vi muita criação de campos floats. Mas assim, o campo float, ele é um campo que armazena e ocupa um pouco mais de espaço, né? E ele tem a precisão de 7 dígitos, tá? Então aqui quando a gente fala de precisão, a gente já viu no numérico. Vamos criar aqui um campo float, e aqui ele não passou nenhuma sintaxe muito específica. Vamos criar aqui um campo float, que é idade float. E aqui de cara eu já quero copiar isso. Então agora se a gente fosse inserir na idade float um valor com um ponto de flutuação bem grande, vamos ver se ele insere. Ó, ele deixou inserir. O ponto de flutuação dele foi até os 5 primeiros. E ele arredondou, então ele já arredondou automaticamente a partir daqui. Agora vamos ver até onde ele aguenta. Ó, já são números grandes, ó, que a gente já vê aqui uma escrita científica. Então, por si só, o campo float ele já consegue lidar com a flutuação do número. A gente não precisaria necessariamente informar. Já para o nosso numérico, se eu não me engano, quando eu crio, eu sou obrigado. Opa, não, eu não. Calma aí, eu posso ter escrito errado. Eu não sou obrigado, se eu não me engano. Tá, eu não sou obrigado também a passar.
Então aqui também é uma outra coisa, não sou obrigado a passar também, mas vamos ver se ele aguenta a mesma pressão. O numérico já não consegue chegar ao nível do float, né, que é um número bem maior, ó. Bem grandão, é um número bem grande. Então assim, o float é um campo aí para você armazenar é, números grandes, né? Então dependendo da sua área de atuação, você pode é, dar de cara com esse número, com esse tipo de dados. E também a gente tem outros tipos de dados, que foram os tipos de dados que a gente vê aqui, que depende muito do seu dia a dia, de como você está usando, de qual é a definição. De cara, para essa conversa que a gente está tendo, né, para essa análise que a gente fez aqui rapidamente, ah, eu quero que você entenda que todo tipo de dado ele é utilizado para armazenar um- uma categoria de dados, né? Então aqui a gente tem números, tem alfanuméricos, entre outros, né? E também você vai ter uma penalização de armazenamento por cada utilização que você tiver. Quando a gente tiver nas aulas mais avançadas, a gente vai visualizar melhor isso, né? O peso da tabela, quando a gente insere dado, quando não. Mas agora é mais esse primeiro contato, tá bom? Então eu espero que tenha ficado um pouco claro aí. E espero que você tenha um bom dia. Fica com Deus e que a força esteja com você, tá bom? Até mais.